Bom dia, meu nome é Marcos. Essa é a segunda questão da prova teórica. Bom, nessa questão eu deveria pegar a árvore doidona e criar uma função que retorne o maior elemento dela, beleza? Então, seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi considerar que existe um null igual a menos um e tudo que não tiver valor inserido na tabela tem o null, que é o menos um. Basicamente, quando a pessoa criou a tabela, antes de inserir qualquer valor, ela mandou todas as posições receber menos um. Isso é um facilitador que eu costumo fazer em todas as minhas tabelas, e como é algo muito simples, eu achei válido implementar. Considerar implementado. Tá. Bom, começando, ao chamar a função você não precisa passar nenhum tipo de valor ou parâmetro, nada. Você só chama ela. Tá. A primeira coisa que ela faz é criar o maior, uma variável maior, que vai receber a primeira posição da primeira tabela, a posição 0 da tabela 1. Após isso, eu crio um for, indo de até i até tam-3, que é basicamente para verificar toda a primeira tabela, tirando as áreas de reserva, né? Desculpa, eu cometi um erro aqui. As áreas de reserva são virtuais, então não tenho -3. Tá, continuando. Ele vai verificar toda a primeira tabela. Então, basicamente, ele vai fazer um if comparando todos os valores da primeira tabela. Após isso, ele cria um int maior AVL e chama uma função pesquisa maior elemento AVL. Essa função ela vai estar presente dentro da classe AVL e essa função vai retornar o maior valor da árvore AVL. Bom, basicamente o que eu fiz nessa função? Eu criei um nó chamado maior e mandei ele receber o nó, que é a raiz, beleza? Tá. Logo após isso, eu crio um inteiro que vai receber o elemento desse mesmo nó. O nome desse inteiro é maior n. E após isso, eu basicamente faço um while fazendo o maior.dir diferente de null, ou seja, verificando se a direita do maior sempre é diferente de null. E vou mandando o maior receber maior.dir, ou seja, eu vou descendo a árvore AVL sempre para a direita. Que de acordo com uma árvore binária de pesquisa, a direita sempre está o maior valor. Então só vou seguindo a direita até chegar a null. Quando ele chega a null, ele para e ele manda o maior n receber o maior elemento. Basicamente ele pega o maior elemento que está mais à direita e retorna. Tá. Após retornar, eu verifico se o maior é menor que o maior AVL e se for eu substituo. Após isso eu vou para a tabela 3. A tabela 3, basicamente eu faço a mesma coisa, como ela é uma tabela de rehash, eu só varro a tabela inteira e verificando cada valor se ele é maior que o maior. E depois disso eu vou para a tabela 4. A tabela 4 eu crio um for que vai de i0 até tam mais tam reserva, que assim ele varre a tabela e a área de reserva da tabela e verificando todos os elementos, se é maior. E depois disso ele retorna o maior elemento. Assim eu varro todas as tabelas e a árvore AVL de forma simples e eficiente. Bom, a análise de complexidade é tam vezes 3 por quê? Porque basicamente eu vou varrer todas as tabelas indiferente do tipo dela ser. Se ela for rehash, só não poderia fazer isso se ela fosse indireta, mas como elas são todas diretas, não tem problema. Eu só uso tam. Então, tam vezes 3 porque são 3 tabelas. Tam reserva, por quê? Porque a última tabela, a tabela 4, ela não possui tamanho só tam, ela possui tamanho tam e tam reserva. Então é mais tam reserva e mais nível. O que é esse nível?
Esse nível é o nível da árvore AVL, porque como eu pesquiso sempre indo para a direita, então ela só vai seguir o nível da árvore AVL. Só que aí que está a maior peculiaridade dessa análise de complexidade. Esse aqui é o caso. Esse aqui é o melhor caso. O pior caso teria nível mais um. Por quê? Porque pode acontecer da árvore AVL possuir 5 níveis e, por exemplo, o maior à direita está no quarto nível, entendeu? Então, o pior caso é nível mais um. Como é uma diferença pouca, eu resolvi ignorar como... E como é apenas um caso que isso acontece, não tem por que levar em consideração na análise de complexidade. E basicamente é isso. Obrigado.